Olá, hoje nós vamos conversar sobre comunicação eficaz. Comunicação é um conceito que faz parte da nossa vida desde os primeiros momentos em que a gente começa a surgir nesse planeta Terra. Dentro da barriga da nossa mãe, a gente já começa a se comunicar e depois passamos a elaborar cada vez mais essa comunicação, até que a gente começa a aprender as linguagens, as formas de codificar, né, os símbolos, enfim, todos os elementos que constituem a nossa forma de interagir uns com os outros. Comunicação é o que nos diferencia dos outros seres vivos, dos animais, que não têm uma comunicação tão elaborada porque não possuem os códigos que nós possuímos. A comunicação dos seres humanos, ela é extremamente importante e é influenciada por alguns elementos que fazem parte da nossa vida que muitas vezes nós não temos consciência deles. Acreditamos que nos comunicamos porque sabemos falar a mesma língua, mas na realidade o tipo de comunicação nem sempre acontece através apenas de uma forma de linguagem. As percepções que nós temos do mundo, que decorrem das nossas experiências de vida, que decorrem da maneira como a gente enxerga o mundo, influenciam a maneira como a gente se comunica. Da mesma forma, os valores que nós adquirimos ao longo da vida, as crenças que nós temos, muitas delas que vêm da nossa família, da sociedade, da comunidade em que nós tivemos a nossa origem, influenciam também a maneira como a gente se faz entender e entende os outros também. Fora isso, preconceitos, estereótipos e outros elementos que afetam a nossa capacidade de interpretação. É por isso que tratar da comunicação é um tema tão importante para a nossa vida e também para a nossa vida dentro do ambiente de trabalho. Existem alguns problemas com a comunicação. São pressupostos que a gente muitas vezes não percebe, mas que afetam de forma muito grave a nossa maneira de se comunicar. Por exemplo, nós acreditamos que o significado das palavras é o mesmo para todo mundo. Mas se a gente entender que os nossos valores são diferentes, que muitas vezes temos percepções diferentes e também temos preconceitos, é natural que a gente chegue à conclusão de que nem sempre as palavras são compreendidas da mesma forma por todo mundo. É por isso que muitas vezes a gente fala alguma coisa, pensa que foi entendido e o outro, na verdade, não entendeu da forma como nós gostaríamos. Fora isso, nós também acreditamos que somos sempre entendidos pelos outros, que a nossa forma de falar ou de escrever é tão clara que todos serão capazes de entender, mas isso nem sempre acontece. Também acreditamos que somos incapazes de entender os outros, que tudo que nós ouvimos ou lemos ou vemos é interpretado da forma como nós acreditamos que deveria ser. Nossas percepções de mundo também não são iguais, vemos a vida de forma diferente. Em função disso, é que a comunicação acaba sendo um elemento tão importante na nossa vida e, ao mesmo tempo, tão crítico. Todo mundo sabe que quando um problema existe na organização, a primeira coisa que vem à cabeça é: aposto que é um problema de comunicação. E é exatamente aí que vem a importância da gente entender um pouquinho melhor como é que a comunicação se processa. Para isso, é preciso separar a comunicação em alguns elementos. Quais são os elementos que compõem a comunicação e que são importantes para a gente entendê-la um pouquinho melhor? Primeiro, é a mensagem. Toda comunicação envolve uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser clara, objetiva e não pode sofrer nenhuma interferência de ruídos. Como é que a gente faz para não ter ruídos? A gente usa um recurso chamado redundância. O que é esse recurso? Repetir mais de uma vez ou de formas diferentes aquela mensagem que a gente quer passar. Essa é uma forma de ter certeza de que ela vai ser compreendida. Fora isso, também é importante a gente receber um feedback ou perceber o feedback. É uma palavra um pouquinho diferente, mas que faz parte também do contexto da comunicação. O que é o feedback? É ter o retorno daquilo que falamos ou daquilo que escrevemos no processo de comunicação. Saber se o outro, de fato, entendeu a nossa mensagem. A mensagem também sofre influência do tipo de canal de comunicação que a gente escolhe. Eu devo escolher um canal de acordo com o tipo de pessoa que vai receber aquela informação. E aí, então, vamos falar sobre canais de comunicação. Quem são esses canais? Temos
televisão, que é muito conhecido, temos o e-mail, a internet. Nas organizações trabalhamos com telefone, murais, jornais, comunicados, enfim, existem vários canais pelos quais a gente pode passar uma mensagem e eles só precisam ser escolhidos de forma bem adequada de acordo com o público a quem se destinam. Se eu estou tratando com uma única pessoa ou se eu estou tratando com a coletividade. Para cada situação, existe um canal mais adequado e a gente precisa saber escolhê-lo. Fora a mensagem e o tipo de canal de comunicação, nós temos o emissor. O emissor é exatamente aquele que vai criar o código da comunicação. É o responsável por passar a mensagem. É a ele que interessa passar uma informação para o outro, que seria então o receptor. O emissor escolhe o meio, a forma mais adequada de passar a sua comunicação. É ele que tem que evitar os ruídos e é ele quem tem que checar se de fato o outro compreendeu. Por fim, o último elemento é o receptor, que nós chamamos de decodificador. É o destinatário da mensagem. Esse receptor também tem que se preocupar com a comunicação. Cabe a ele manter os canais de comunicação abertos, prestar atenção, concentrar-se naquele processo de comunicação, não interromper o outro e evitar julgamentos, tentar se colocar no lugar do outro com empatia para saber exatamente o que é que ele pretende com aquela comunicação. Esses são os elementos que compõem o processo de comunicação. Seria muito fácil se nós soubéssemos utilizá-los de forma bastante adequada, mas a comunicação tem um outro elemento que interfere bastante no seu resultado. Esse elemento tem a ver com as barreiras. Na comunicação, nós enfrentamos barreiras de diversas naturezas. Por exemplo, a linguagem. Nós precisamos falar e adotar uma linguagem adequada ao nível daqueles que precisam nos compreender. Muitas vezes, a gente utiliza palavras muito técnicas ou muito complicadas para pessoas que talvez não as compreendam. Ou a gente utiliza gírias num ambiente profissional, onde isso não deveria acontecer. Fora isso, os valores, que já falamos mais atrás, eles também interferem e transformam-se em barreiras de comunicação. Quando de antemão eu acredito numa coisa e o meu interlocutor acredita numa coisa totalmente diferente, provavelmente teremos aí uma barreira de comunicação. Tem a ver com as nossas crenças que são diferentes. Fora isso, temos a barreira do desinteresse. Nem sempre nós estamos tão interessados em ouvir a mensagem ou entender aquela mensagem. E, em função disso, nós não percebemos os detalhes, deixamos passar coisas importantes e muitas vezes acabamos tendo uma compreensão inadequada ou incompleta daquela comunicação. Palavras ambíguas, muitas vezes as palavras têm mais de um sentido e acabam gerando também problemas de comunicação e que geram uma série de outras consequências nas organizações. Quando temos problemas de hostilidade, pessoas que não têm um bom relacionamento, nesses casos, provavelmente a comunicação também será conturbada, porque não existe uma intenção de relacionamento em função da hostilidade existente. E fora isso, a desmotivação. Se o assunto não me interessa, se eu não estou muito preocupada com o resultado daquela comunicação, muitas vezes não dou atenção suficiente a ela. Esses elementos que compõem a comunicação, somados às barreiras que fazem parte do processo de comunicação, são muito importantes para que cada um de nós saiba exatamente qual é o seu papel dentro da comunicação. Se a responsabilidade pela mensagem é minha, tenho que cuidar da forma como essa comunicação vai acontecer. Se a minha responsabilidade é receber a comunicação, tenho que me preocupar em estar atento, prestar atenção e procurar colocar-me no lugar do outro. Os meios de comunicação precisam funcionar e estar em perfeita sintonia com o público a quem a comunicação se destina. Se tomarmos cuidado com esses elementos, provavelmente vamos reduzir muito os problemas de comunicação e tornar essa ferramenta de interação entre os seres humanos uma ferramenta a nosso favor. Dessa forma, encerramos por aqui hoje. Desejo boa sorte a todos e até uma próxima.